Olá, minhas irmãs e minhas amigas! Que bom estar aqui com vocês para mais um estudo. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma mulher que me chamou a atenção quando eu estava fazendo esse estudo das mulheres, né, da Bíblia, e uma mulher que eu confesso para vocês que essa realmente eu nunca tinha parado para observar sobre ela. É a mulher de Noé. A gente sempre olha para Noé, para a história de Noé, para a vida de Noé, mas nunca olha para a mulher de Noé, até porque a mulher de Noé ela não tem o seu nome citado, né, na Bíblia. Nós não sabemos muitos detalhes sobre ela, mas dá para inferir algumas coisas sobre essa mulher pela história de Noé. E é sobre esses detalhes, sobre que aprendizados, que perfil de mulher a mulher de Noé nos ensina, né? Que ensinamentos nós podemos tirar sobre a vida dessa mulher. Então, primeiro, vamos para Gênesis capítulo 6, né? Que é quando Deus anuncia o dilúvio. Entender um pouquinho aí desse contexto, né? A Bíblia diz assim, ó, Gênesis 6, a partir do versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com toda a terra. Faze uma arca de tábuas de ciprestre. Nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados de comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para conservares vivo contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para o conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e eles. Assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. É interessante, né, essa história. Eu quero focar aqui, né, já que o nosso estudo é sobre as mulheres da Bíblia, na esposa de Noé. Embora Noé tem muito a nos ensinar, né, é um homem de fé, é um homem que entra aí na história dos heróis da fé, mas hoje nós vamos falar de sua esposa. Eu teria várias definições para a esposa de Noé. Eu demorei a definir o título dessa mensagem, porque eu pensei em uma auxiliadora idônea, porque ela é uma auxiliadora idônea, mas ela é uma mulher também que está distante dos holofotes, mas ela está no centro da vontade de Deus. E isso é o que me chama a atenção nessa esposa de Noé. Porque percebam que quando Deus ele dá a promessa, ele dá a Noé. Deus fala com Noé sobre a promessa, né? Aqui no versículo 13 diz assim, ó: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque essa terra está cheia de violência. E aí Deus fala para Noé construir uma arca.
E vamos entender, né, esse contexto que muitas de nós já conhecemos, mas ele constrói uma arca e ele anuncia o dilúvio num tempo onde não havia dilúvio. Ele constrói um barco que nunca houve antes, que com certeza, né, quando a gente vai pensando na história de Noé, muita gente achando que Noé era louco, muita gente ridicularizando Noé, como a família de Noé pode ter sido ridicularizada, seus filhos, sua esposa, né? Imagina quando ela encontrava as amigas e as amigas, você é louca, você tá mesmo acreditando nisso que seu marido tá falando, né? Que ele vai construir um barco que vai salvar a família inteira. Então, vocês imaginem, e foi muito tempo, né, gente? Foram mais de 100 anos construindo uma arca. E ela ali é uma auxiliadora idônea. Aí você pode falar assim, Renata, mas você não tem certeza que ela ficou o tempo todo idônea, a Noé, né? Que ela cumpriu ali desses 100 anos, estava ali apoiando. Mas o que nos leva a ter essa certeza? O que nos leva a afirmar que a sua esposa foi uma auxiliadora idônea? O capítulo 7, no versículo 1 diz: entra na tua arca, tu e toda a tua casa. A mulher de Noé, ela vive a promessa junto com Noé. E essa história me fez lembrar de uma outra história que vai acontecer lá na frente, que é a da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela não vive a promessa junto com ele. Por quê? Porque quando Deus manda que saiam da terra, né, sem olhar para trás e que deixem tudo para trás, a mulher de Ló simplesmente desobedece. Ela olha para trás e ela vira uma estátua de sal. Então, ela não vê o cumprimento da promessa que é a de libertação de sua família. Percebam que é uma história de libertação também. É claro que aqui na de Noé tem uma grandiosidade, né? Porque aqui tá falando de remir a humanidade inteira, ali só tá retirando a família de uma cidade que vai ser destruída, mas nós podemos entender que são duas histórias que falam de libertação, mas a mulher de Ló, ela não segue o seu marido no cumprimento da promessa, ela olha para trás, ela ainda está cheia de alguns amores, de alguns ídolos, agarrada em alguma coisa que aprende aquela cidade e que a faz sofrer pela destruição daquela cidade. E ela olha para trás e ela vira uma estátua de sal e não tem o cumprimento da promessa. A mulher de Noé, ela vive o cumprimento da promessa. Ela tanto entra na arca como ela sai da arca, né? Quando a gente vai lá para o capítulo 8 de Gênesis, a partir do versículo 13, diz assim, ó: sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto, e aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Então, aqui, né, a gente vê o cumprimento dessa promessa. E lá no versículo 20, toda a família de Noé adora ao Senhor. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu holocaustos ao Senhor. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau, o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E no versículo 9:1, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ela não só vê o cumprimento da promessa de libertação de toda a sua família, como ela passa a fazer parte da promessa da continuidade do povo de Deus. Sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Noé não poderia fazer isso sozinho. Noé não tinha como cumprir essa promessa sozinho. Ele precisava de sua esposa e de seus filhos e de suas noras. A esposa de Noé, ela é exemplo para as suas noras. Então, ela é uma auxiliadora idônea que crê
na promessa que é dada a seu marido. Claro que nós estamos falando aqui de um marido que é fiel a Deus, né? De um marido que é segundo o coração de Deus e que recebe a promessa de Cristo. Noé precisava de uma mulher forte ao seu lado. Se fosse uma mulher como a mulher de Ló, Noé talvez teria dificuldade de ficar ali mais de 100 anos para cumprir essa promessa. Se fosse uma mulher como uma mulher de Jó, pensem em Jó, como a mulher dele era reclamona, e Provérbios fala como é difícil conviver com uma mulher que reclama, né? Como que isso é uma falta de sabedoria. E é interessante porque, sim, lá em Jó relata quando a mulher de Jó fala: amaldiçoa esse Deus e morre. Embora a mulher de Jó está com ele até o fim e também vê o cumprimento da promessa de Jó, mas a Bíblia faz questão de relatar o momento em que ela reclama. E a gente não vê reclamação da mulher de Noé. O que me faz entender que mesmo que tenha alguns momentos ali que tenham sido mais difíceis para ela, porque 100 anos nessa situação não devem ter sido fáceis, ela foi uma mulher idônea. Ela estava junto com seu marido na promessa. E a primeira lição, né, a primeira coisa que a gente consegue perceber isso é que para crer nessa promessa, ela precisava crer no Deus da promessa. Então, você só conseguirá ser uma mulher que está junto com o seu marido na missão, que cumpre a missão do seu marido, né, a promessa que é dada a seu marido, se você crê no Deus dessa promessa, né, se é idônea. Então, que seja essa mulher forte e de oração, mas que não precisa estar nos holofotes. A promessa não é dada a ela, ela não é citada, o seu nome não tá ali na lista dos heróis da fé. Nós não sabemos o nome dela, nem os de suas noras, mas nós sabemos que foi uma mulher de fé, uma mulher que, com todas as dificuldades, com todas as perseguições, viveu a promessa, né? Quando nós seguimos o que a Bíblia diz, e ela seguiu, ela foi uma mulher submissa ao seu marido, né? Ela não recebe diretamente a promessa, mas indiretamente, por meio de seu marido, e ela vê o plano de Deus cumprir. E às vezes a gente pensa assim, mas como eu sei que estou cumprindo a vontade de Deus? Como saber que estou no centro da vontade de Deus? Você sabe que está no centro da vontade de Deus quando você está agindo biblicamente. Como agir biblicamente? Conhecendo a palavra. Né? É dedicação à palavra, é vida devocional, é busca da palavra, né? Então, uma esposa que é submissa está vivendo no centro da vontade de Deus, porque está cumprindo a palavra, né? Uma esposa que honra o seu marido, né, e que confia no seu marido, está vivendo no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque está cumprindo a palavra, né? E está cumprindo a promessa, uma auxiliadora idônea, uma esposa que ora pela vida do seu marido, que ora pela vida dos seus filhos, né, que crê nas promessas de Deus. Com certeza essa tarefa não foi fácil para ela, mas encontramos aqui, além de uma mulher forte, uma mãe temente a Deus. A gente percebe que não só a mulher está na promessa, como os filhos. Lembrem do contexto, Deus está destruindo, porque quando ele fala aqui no capítulo 6, ele diz assim, ó, no versículo 1, como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres que entre todas lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito agirá para sempre no homem. O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, os seus dias serão 120 anos. Ora, e aqui vem falando da corrupção do gênero humano, né? No 5 diz, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. E os filhos de Noé permaneceram firmes, porque a promessa se cumpre, né? A multiplicação da família, a nova família. Percebam, gente, que é a renovação da aliança, né? Ela é a matriarca dessa renovação da aliança de Deus com o seu povo, né? E os seus filhos e suas noras também. Então, ela criou os seus filhos confiando em Deus. Os seus filhos honraram seus pais porque nenhum deles renegou o pai.
Nenhum dos filhos de Noé falou, papai é louco, eu não vou acompanhar meu pai, eu não vou fazer o que ele está fazendo, e eu vou renegar e vou embora disso daqui, né? Porque eu não vou viver essa loucura. Mas não todos os filhos entram na arca, todos acompanham. Aqui a gente vê uma família temente a Deus, uma família onde marido e mulher criaram seus filhos debaixo da promessa de Deus, né? Então, que é exemplo, né? Que ensina seus filhos a cumprir essa promessa. E aí o segundo ponto que eu gostaria de destacar é exatamente sobre essa coisa que eu disse dos holofotes, né? Ela não está nos holofotes, ela está nos bastidores, mas ela está confiante na promessa do Senhor. De acordo, né, com o que nos leva a entender, ela é única, né? Noé tem uma mulher, né? Porque fala Noé e sua mulher. Diferentemente da história de Jó e de Ló, que eu já citei aqui, com Noé é diferente. Deus, ele nos apresenta a nossa história, a história do povo de Deus que é redimida por meio de toda uma família. Mais uma vez, aqui, né, a importância da família, que com certeza, enquanto Noé construía a arca, ouviu deboche, sofreu perseguições e podem até ter duvidado. Pode ser que em algum momento ela pensou, será que, né, o que Noé está fazendo? Que os filhos pensaram, mas eles seguiram firmes no plano de Deus. E quando eu leio a história da mulher de Noé, eu lembro de Provérbios 31, da mulher virtuosa, a mulher que teme ao Senhor e que tem um marido temente ao Senhor. O coração do seu marido confia nela e ela confia no seu marido. Que bênção poder viver um casamento assim, né? Gênesis 7, né, o versículo 11, diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Eu acho que naquele momento ela vê assim, meu Deus, muito obrigado pelo marido que o Senhor me deu. Muito obrigado por confiar no Senhor e por me dar um homem que eu possa confiar também. Porque aconteceu, né, gente? Aconteceu toda aquela loucura que ela encarou, toda aquela promessa que ela estava vivendo, né? E aí, depois eles saem da arca e cumprem a promessa. E na família de Noé começa a nossa nova história de toda uma nação, de todo o povo de Deus. Então, para encerrar a nossa conversa de hoje, para fechar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de deixar algumas aplicações, algumas coisas que a gente consegue aprender com a esposa de Noé. Primeiro o perfil dessa mulher. Essa é uma mulher que não está nos holofotes. Essa é uma mulher que não precisa tomar a frente, mas que é usada por Deus. Que é usada por Deus no seio da sua família. Que é uma mulher forte, porque ela apoia os planos do seu marido. E que, com certeza, orava pelos planos do seu marido. E que demonstrou confiança no Senhor. E aí vem uma pergunta: o quanto você confia no seu marido? O quanto você pode confiar no seu marido? Né? O quanto você ora pelo seu marido? O quanto você planeja a sua vida junto com a vida do seu marido? Você é uma mulher forte a ponto de participar ao lado do seu marido, dando-lhe o apoio necessário? Não precisava de apoio. Com certeza não foi fácil, com certeza teve dia de dedo machucado, dia de corpo dolorido, dia de pensar em desistir de cumprir essa promessa, né? E o quanto você está preparada para assumir uma missão desse tamanho? Muitas das vezes a gente escuta algumas mulheres falando, né, que a missão do meu marido não é a minha missão. Eu não creio nisso, tá? Eu entendo que a palavra submissão, ela tem algumas interpretações e uma delas, né, além do sentido literal mesmo de submissão, nós teremos uma outra conversa aqui sobre isso, mas é a ideia do apoio na missão, né? É uma mulher que está junto na missão do seu marido. E a mulher, a esposa de Noé nos ensina isso. O quanto você está disposta a isso?
Não há como dissociar. Não há como dizer que o ministério do seu marido não é o seu, né? Não significa que você vá assumir o papel dele. Ela não foi para lá construir a arca. Não relata em algum momento que ela pegou e assumiu a frente desse trabalho. Esse trabalho era de Noé. E Noé tinha que cumpri-lo. Mas ela estava na submissão, na oração, no apoio, no conselho, no chorar junto, no se alegrar junto, no levantar um altar junto com Noé, celebrar quando essa promessa se cumpre, né? Ela está no apoio da missão. O quanto você está disposta a apoiar essa missão, a sofrer as dores e as alegrias de uma missão que o seu marido tem. Que o seu amor e a sua lealdade a Deus e ao seu marido sejam tão leais que a façam viver a plenitude da graça de Deus. Essa é uma outra aplicação, né? Se você ama a Deus a ponto de ser leal a Deus e ao seu marido nessa submissão, ela tinha um relacionamento com Deus. É por isso que ela conseguia se relacionar tão fielmente e com tanta lealdade ao seu marido. Se nós não temos um relacionamento com Deus, nós não conseguimos nos relacionar com as pessoas. E relacionamentos precisam de tempo e de dedicação. Então, primeiro, dedique tempo ao seu relacionamento com Deus. Para aí sim você conseguir. Eu entendo que a mulher de Noé, ela nos ensina sobre relacionamento com o seu marido, relacionamentos com os seus filhos e com as suas noras, porque elas conviveram bastante tempo dentro daquela arca, né, gente? E ela era relacional, mas é porque ela tinha um relacionamento com Deus. Eu tenho uma outra aplicação para vocês também. Agora para as mulheres solteiras. Parece que aqui, né, mas a mulher de Noé, ela só ensina para mulheres casadas e eu sou uma mulher solteira e tô aqui ouvindo esse vídeo até agora. Então, se você ficou aqui até agora, minha amiga solteira, eu quero falar uma coisa para você. Para as mulheres solteiras, busquem maridos que você possa confiar a ponto de entregar a sua missão para viver a missão do seu marido. A ponto de viver a sua missão junto com ele. Busque um marido que você possa confiar. E esse marido só pode ser aquele que vive uma vida segundo o coração de Deus. Aquele que está disposto a entregar a vida dele, como Cristo entregou a sua vida pela igreja. Você precisa buscar um relacionamento conjugal que seja segundo o coração de Deus. Um marido que seja segundo a vontade de Deus. Então busque isso no seu relacionamento. É bíblico, é verdadeiro. E a mulher de Noé, ela só conseguiu fazer isso tudo. Ela só conseguiu confiar a esse ponto no marido dela, porque ela tinha um marido confiável, né? E aqui também vai a minha palavra para aquelas que ainda não têm, né, um marido cristão, né, mas que já estão casadas. Orem pelos seus maridos, orem pela conversão dos seus maridos, sejam esposas idôneas, para que por meio da sua vivência, o seu marido possa confiar no Deus que você apresenta para ele. E aqui eu quero fechar sobre duas aplicações para os dias de hoje também, que é sobre esses ataques, né, de ideias que a gente tem, que faz a mulher na atual sociedade, né? Parece que a mulher sempre tem que estar à frente, sempre tem que estar nos holofotes, ela não pode viver nos bastidores. A mulher que escolhe viver dessa forma, a mulher que escolhe ser dona de casa, a mulher que escolhe se dedicar ao marido e aos filhos, parece que ela está em segundo lugar ou em segundo plano, e a sociedade, o conceito de feminismo deturpou e diminuiu essa mulher, como se ela não estivesse vivendo a plenitude do que é ser mulher. A mulher de Noé, ela nos mostra exatamente o contrário. Ela nos mostra que ela viveu no centro da vontade de Deus. Gente, a mulher de Noé foi a matriarca da nova aliança. A mulher de Noé foi a matriarca do recomeçar da história da humanidade. Ela não precisou dos holofotes, ela não precisou ir à frente. Ela escolheu viver a submissão do seu marido, ela escolheu o lar,
a família e cuidar dos filhos. E ela viveu o centro da vontade de Deus. Então eu falo para você, minha amiga, que também escolheu isso e entende que essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a sua família. Busque essa certeza e que você está vivendo no centro da vontade de Deus. Não precisamos de holofotes, não precisamos de brilho, não precisamos estar à frente para cumprir o centro da vontade de Deus. Você não precisa ter um nome nos holofotes, mas uma vida no centro da vontade de Cristo. É Cristo que precisa aparecer. Lembra da nossa primeira aula? Quem não assistiu, começa lá, né? Volta lá na nossa primeira aula. É Cristo que precisa. As nossas virtudes precisam proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É Cristo que precisa ir à frente. E se Cristo está brilhando na sua vida por meio dessas escolhas, né, que você entende que são as escolhas de Deus para a sua vida, louve a Deus por isso. Não deixe que a sociedade deturpe o que é ser uma mulher cristã, o que Deus nos diz que é ser uma mulher cristã. Então, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que nos ensine, assim como a mulher de Noé, a viver no centro da vontade de Deus, a crer na promessa, né? E a sermos mulheres de oração, a sermos mulheres fortes, mas que a força da batalha está na leitura bíblica, na oração e em vida devocional, em vida de intimidade relacional com Deus. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima conversa, até as próximas mulheres que vamos conhecer e entender um pouco mais da nossa história. Tchauzinho, que Deus te abençoe.